Olá amigos do canal Recarga CAC, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Valdo e estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Como vocês viram aí nos vídeos anteriores, já fizemos aí vários testes aí com projéteis sem clipe, com clipe, né? E os últimos dois vídeos que a gente fez aí foi com clipe, sem clipe, com clipe forte, com clipe químico, mas com projéteis jaquetados. Vocês estão vendo aí na imagem, né? Realizamos esses testes no Clube Typhoon e fizemos aí a coleta, né, desses dados. E nesse vídeo nós vamos fazer uma comparação, assim como a gente fez dos projéteis pintados. Bom, pessoal, vamos tentar analisar aqui as duas tabelas rapidinho. Nós tivemos aí um probleminha do lado esquerdo. Nós temos a G3 Touro, tivemos uma falha nos testes. Teve uma munição que falhou, por isso que a gente só tem 4 disparos. Então do lado esquerdo nós temos aqui a média, assim como do lado direito, né? Eu coloquei uma do lado da outra para ficar bem visível. Então a gente teve a média, o fator das duas, o desvio, o spread. É claro que ambos foram feitos com munição jaquetadas, projéteis jaquetados. Aqui tem a energia cinética e ambos foram feitos sem clipe. Voltamos o estojo, porém não fizemos clipe nenhum. E a gente teve aqui no meio, eu coloquei a diferença. Então nessa coluna do meio é a diferença entre as duas tabelas. Então, se vocês olharem, a velocidade deu uma leve velocidade maior no 692, na G3 Touro. Isso a gente precisa até dar uma avaliada aí nas outras tabelas para ver como é que ficaram. Então aqui dá para vocês terem uma ideia no meio das diferenças. Foi pouca a diferença entre sem clipe nenhum entre a G3 Touro e o revólver RT692. Então vamos para a segunda tabela, onde tem os dados, né, à esquerda à esquerda da G3 e à direita do 692. Então a gente teve aí 5 disparos cada um. A gente teve aí a G3 agora com a velocidade maior. Lembrando aqui foi com clipe normal. Então, para a gente não ficar aqui alongando muito, a gente vai avaliar só a diferença aqui, tá? Então a gente teve aqui a G3 com a maior velocidade, então óbvio que a energia cinética vai ser maior, o fator vai ser maior. A gente teve aqui o desvio padrão maior na G3, no 692 foi melhor, assim como o spread também foi melhor no 692. E a diferença deles agora com o clipe normal foi de 25, né? 25,8 FPS a favor da G3. O 692 aqui perdeu, né? Lembrando, o cano da G3 ele é maior, né? Ele é maior do que o cano do 692. O cano da G3 ele tem 4 polegadas, o 692 tem 3 polegadas. Então vamos analisar agora as duas tabelas, né, comparativa do clipe forte. Então novamente aqui a gente teve uma velocidade maior na tabela da G3 Touro. Então nessa tabela a gente teve aí uma aceleração maior, né? Nós tivemos aqui 915 contra 901 do RT692, né? Lembrando que os dois têm, o 692 tem 1 polegada a menos. A gente teve aqui o fator, né, maior, como que se era esperado, né? Se a velocidade, a média for maior, o fator e a energia cinética vai ser maior. Porém, olha aqui, nós tivemos aqui de novo no 692 o desvio e o spread mais baixo, o que é bom, que comprova que nessas munições aqui feita aqui, né, nesse revólver,
a gente teve um equilíbrio maior entre as velocidades aqui. Enquanto na G3 Toro teve um desequilíbrio maior aí, né? É pouca coisa, né? A gente tem aqui, ó, o spread até que foi 4,7 de diferença, o desvio, perdão, 4,7 e o spread 12,7. Então a gente teve aqui um equilíbrio melhor aqui nessas munições aqui, né? Então vamos agora para a última comparação, que é do crimp químico. Então aqui, ó, novamente a gente teve aí a velocidade maior na G3. A gente teve até um problema aqui que duas munições do teste que a gente fez na G3, elas falharam. Aí eu descobri, né, claro que eu estou gravando isso depois que eu trouxe as munições para casa, eu desmontei e a trava de parafuso que a gente colocou para prender o projétil, ela caiu dentro da pólvora. E ela não só comprometeu a pólvora, né, não fazendo, que ela comprometeu a espoleta também. As duas munições que a trava química caiu dentro da pólvora, ela estragou tanto a pólvora como ela estragou também a espoleta, porque a espoleta não defragou, né? Ainda bem, porque senão ia acabar parando no cano. Então aqui foi um alerta aqui que surgiu pra gente aí, né? É bom que a gente não quer que dê errado, mas quando dá alguma coisa de errado, a gente tem que tirar alguma coisa positiva. Então, se for fazer de novo um negócio desse, tomar mais cuidado. Embora eu tomei bastante cuidado, tanto é que nos primeiros testes não teve esse problema. Agora não sei porque na munição jaquetada ele acabou escorrendo para dentro, porque eu tive o cuidado de colocar bem na borda do projétil, para na hora que você fazer o assentamento, ela corresse para frente do projétil. Mas a gente não sabe se de repente foi um pouquinho a mais de trava de parafuso e aí ela acabou caindo para dentro. Mas eu queria explicar isso para vocês, porque a gente teve essas duas falhas aqui no caso da trava química, né? No crimp químico aqui. Então vamos lá para fazer a comparação aqui, né? Então aqui a gente tem a velocidade foi maior, foi 18,66 FPS mais rápido na G3. E vamos só ver aqui, ó, nesse caso, ó, para vocês verem, o spread e o desvio padrão foram menores aqui. Mas aqui a gente também, como a gente teve 2 disparos a menos, então isso compromete um pouco a nossa comparação. Por quê? Porque esses dois poderiam ter uma velocidade diferente, né? Esse comparativo do spread e do desvio padrão, dá pra gente ter uma análise aqui que foi menor, né? Mas seria melhor que tivesse os 5 disparos, porque aí a gente teria aí realmente 5. Imagina, ó, só para vocês terem uma ideia, do lado direito a gente teve aí velocidade de 888 e 894. Se a gente tirar esses dois daí, as velocidades vão ficar mais próximas. Então aí o desvio padrão e o spread tende a ser menor. É isso que eu estou explicando, né? Então, infelizmente, a gente teve esses dois disparos aí, né? Essas duas munições falharam. Pessoal, agora eu coloquei as 8 tabelas, né? Os 4 comparativos, tudo na mesma imagem. Fica um pouquinho ruim de ver, porque tem muita informação aí. Mas se vocês quiserem pausar o vídeo, tirar um print screen e analisar, né? Então aqui dá para ter uma ideia, né? Ó, vou falar aqui, ó, do lado esquerdo a gente tem em cima sem crimp, embaixo com crimp normal, à direita e em cima com crimp forte, embaixo com crimp químico. À esquerda em cima dá para a gente dar uma olhada, né? Ó, quanto que aumentou, né? Comparar, vamos supor, a G3 com a G3
com sem climp e depois com climp normal. Aumentou um pouquinho a velocidade. O 692 sem climp 900 com climp normal, o 692 diminuiu a velocidade, caiu para 893, ó. Do lado direito, a G3 915, né, caiu com climp forte, a G3 caiu a velocidade em comparação com o climp normal. Já o Revolver 692, ele subiu, né? Ele tinha uma média de 893 e ele foi para 901. A G3 aqui, ela teve uma evolução gradativa, né? Chegando aqui no climp químico com 920 fps. E o 692 não, ele estagnou aqui, né? Ele parou aqui no tempo e ficou, mesmo tendo aí a média da velocidade. Eu dei um pause aqui na avaliação aqui, que eu fui até conferir, porque quando eu fui olhar aqui e a média deu 901,48 e 901,34, né, do 692, tanto com climp forte como climp químico. Eu falei, caramba, será que essas contas estão certas? Eu voltei lá nas tabelas, olhei, verifiquei tudo e não, tá certo sim. É que foram bem parecidas as médias, né? O desvio, o fator deu 112,7, depois deu 112,6. Aí eu bati o olho na energia cinética, falei, caramba, 225,5. Por isso que eu deu aí na minha explicação, você pode ver que vocês podem observar que deu eu parei o áudio, fui lá, verifiquei direitinho para ver se não tinha nada de errado. Aqui na G3 foi 915 de média, aumentou para 920. A gente teve aí com mais velocidade um spread de 7,8 baixo, né? Que é aquilo que a gente falou lá quando a gente estava explicando. Por que a gente teve aqui baixo? Porque a gente teve aqui menos disparos, né? Olha do lado direito, né? Como é muito melhor quando você tem aí 5 disparos, ou, né, que nem na primeira tabela a gente teve uma falha, mas a gente teve 4 disparos, então não comprometeu tanto assim. Então tá aí, gente, era mais para fazer um comparativo, mostrar para vocês aí as tabelas, mostrar uma tabela próxima a outra para a gente analisar, né? Eu estou fazendo a minha análise, vocês precisam fazer a análise de vocês. É a primeira vez que eu faço esse teste. Então tá aí, vocês veem como que às vezes você faz um teste, você descobre alguma coisa e você fica com dúvida. E aí o céu é o limite, né? A curiosidade, quem gosta de buscar algo diferente, procurar algo diferente, né? Assim como no passado muita gente descobriu coisas fazendo vários testes, eu também gosto, como eu gosto de recarregar, gosto de ver esse tipo de comparação, eu estou aí frequentemente fazendo teste, né? Mas é uma coisa que eu vira e mexe, eu estou testando. E se o meu teste servir para alguém, eu já me sinto satisfeito por isso, né? Porque através do meu teste aí, do meu trabalho, alguém pode, assim como eu vejo o trabalho de colegas, e eu tenho ideias, né, para fazer outras coisas. Então eu espero que com meus testes tenha ajudado alguém, tá? Ou pelo menos despertado a curiosidade para alguém fazer também um teste e procurar e de repente até ter uma outra visão de como que esse teste poderia ter sido feito, né? Então tá aí, gente. Muito obrigado por quem assistiu. Não esquece de dar um like aí, ajudar o canal, compartilha com um amigo, né? Deixa um comentário. Ó, quando você vai deixar um comentário e deixa um comentário pode ser até uma crítica, mas ela sendo construtiva, ela é sempre bem-vinda. Então, mais uma vez, muito obrigado por quem assistiu o vídeo e até o próximo. Muito obrigado, valeu!